Boa noite, pessoal. Pessoal, domingo passado nós tivemos uma palestra do Orson, Simão Pedro e os primeiros cristãos. Para quem fez o pedido dos livros, quem assistiu a palestra, quem encomendou, no dia acabou, mas já mandou mais e já chegaram. Então é só passar na biblioteca para retirar, tá bom? Vamos fazer a prece inicial? Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao amor, dai ao arrependimento, ao Espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos, de alguma sorte, forçar vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se deve refletir vossa imagem. Chamar agora o nosso companheiro, palestrante, Hermes. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus, nosso Mestre, nosso irmão amado, esteja entre nós. Agradecendo desde já a presença de cada um de vocês que aqui se encontra na mesma intenção, no mesmo interesse, de buscar no Evangelho de Jesus, buscar na proposta da doutrina espírita, de renovação de nós mesmos, tudo aquilo de que tanto carecemos, tanto precisamos, para renovar as nossas forças, renovar as nossas energias, sabedores de que este amparo, de que este acompanhamento do mundo espiritual é permanente, é constante. Jamais estamos sozinhos. Em parte alguma estamos desamparados. Jesus, o nosso Mestre amado, não nos deixou uma mensagem que ficou parada lá atrás há 20 séculos. Ela é renovada permanentemente, num trabalho constante, sempre repetindo chamados, sempre repetindo uma proposta que toca o nosso coração. Só que mais do que isso, esse chamado de Jesus, esse chamado do Cristo, intenciona, acima de tudo, despertar a nossa alma para aquilo que fomos verdadeiramente criados. Se no mundo como a Terra ainda hoje, mundo sim, de provas e de expiações, passando pelo período de transição em que nos encontramos,
E falamos tanto em transição planetária, falamos tanto em um mundo de regeneração. Mas bem sabemos que isso não se dá por um estalo de dedos. Isso não se dá por um decreto divino de uma hora para outra. Tudo acompanha esse planejamento que milênios e milênios vem sendo trabalhado. E que na atualidade dos nossos dias, esse chamado é renovado com a doutrina espírita, cumprindo a promessa de Jesus ao nos dizer que nos enviaria um outro Consolador para nos explicar todas as coisas e nos fazer lembrar aquilo que Ele havia ensinado e que a humanidade, nós, esquecemos ao longo dos tempos. Aqui nos encontramos mais uma vez e nos colocamos humildemente debaixo da tutela da espiritualidade amiga, pedindo o auxílio para o entendimento e a compreensão da mensagem dessa noite. Trazemos para a nossa reflexão uma mensagem especial que destacamos deste livro, desta obra, conhecida de muitos de nós espíritas e mesmo dos simpatizantes da doutrina espírita, que é a obra Pão Nosso. Uma das obras de uma coleção de trabalhos da psicografia de Chico Xavier, na autoria do Espírito Emmanuel, em que Emmanuel vai comentar versículos, textos do chamado Novo Testamento, que compreende o período em que Jesus esteve entre nós, deixou a sua mensagem e que teve uma continuidade com aqueles que Ele próprio preparou e chamou para dar prosseguimento ao seu ensino, que foram os apóstolos, os seus discípulos. Então vamos encontrar nessas páginas que chamamos de Novo Testamento a biografia que verte do céu para a terra da vida do nosso modelo e guia. E a doutrina espírita está tão interligada com essa mensagem que os espíritos não deixaram de nos alertar na questão de número 625 da obra O Livro dos Espíritos, quem é a nossa referência? Quem é o nosso modelo? Onde encontraremos a segurança e o repouso para a nossa consciência toda vez que nos encontrarmos em dúvida? Ao indagar ao Allan Kardec, o codificador, ao indagar a espiritualidade sobre quem nos foi dado, oferecido para nos servir de guia e modelo, os espíritos respondem apenas e tão somente: vede Jesus. Vede Jesus. Olhai, observai, conhecei, meditai sobre a vida dele. Porque será sobre essas bases que nós encontraremos o caminho, o roteiro real e leal para estabelecer ou restabelecer a nossa conexão com Deus. Porque não ignoramos que perdemos essa conexão em algum momento da nossa jornada espiritual. A doutrina espírita é clara ao afirmar que todos nós tivemos um mesmo ponto de partida. Fomos criados, como se diz, simples e ignorantes. Ou seja, sem conhecer o bem e nem conhecer o mal. E nos foi dado, então, o que chamamos em doutrina espírita de livre-arbítrio. Capacidade de escolha. Mas cabe aqui uma atenção toda especial quando falamos em livre-arbítrio. Porque somos livres nas nossas escolhas, mas somos responsáveis diretos por ela. A diferença é que, na proposta da doutrina espírita, quando nós erramos nas nossas escolhas, quando nós nos equivocamos, quando nós deslizamos, falhamos, Deus nos traz novas oportunidades de reparação. Renova o chamado. Não nos lança jamais um castigo eterno. Ele nos quer fazendo este retorno para Ele. E para isso tem todo um interesse. Teve até aqui e terá na continuidade do processo de nos despertar para a única realidade ao qual nós pertencemos. A realidade espiritual.
transitamos pelos mundos físicos, pela matéria, para colher as experiências necessárias ao nosso amadurecimento, mas somos essencialmente, eu, espírito, passando por uma experiência humana. E é em Jesus, é no seu Evangelho, é na sua proposta renovada pela doutrina espírita que eu vou encontrar o alimento espiritual para a renovação de que buscamos. Na obra Pão Nosso, elegemos uma mensagem que é de número 136. E não é à toa que escolhemos essa mensagem, porque ela vai tratar de algo que diz respeito seguramente a todos aqueles que, como nós, nos encontramos reencarnados num mundo como a Terra. Mundo em que habitam ainda espíritos imperfeitos. Essa mensagem, portanto, já adianto, é para espíritos imperfeitos. Se porventura tiver alguém que não esteja nessa condição, já peço desde já as minhas desculpas, mas me dirijo aos imperfeitos, me incluindo entre eles. Seguramente. Todos nós. A mensagem de Emmanuel vai fazer uma reflexão em torno de um verso do capítulo de número 7 de uma carta que Paulo, o apóstolo, escreveu à comunidade cristã de Roma. Vamos encontrar lá no Novo Testamento como carta aos romanos. A comunidade cristã que se encontrava em Roma. Mas a mensagem é tão universal, é tão ampla, que seguramente chega com o mesmo sabor de atualidade para os nossos dias. Emmanuel vai citar o seguinte verso, na escrita de Paulo. Acho então essa lei em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está comigo. E vai intitular essa mensagem de conflito. Não é a nossa história? Conflito. É o nome da mensagem. E fica uma dica aqui para aqueles que se propõem a fazer uma leitura das obras do benfeitor Emmanuel, as psicografias de Chico Xavier. Toda vez que tivermos uma dúvida, vamos fazer uma leitura do texto, uma dificuldade de entender, de repente, qual é a mensagem central do texto que nos é trazido, voltemos ao título. Emmanuel tem essa característica muito própria, muito peculiar do ensino dele. Ele resume a ideia central do que ele quer ensinar no título. Então já sabemos, a lição de hoje vai tratar sobre este conflito. Repetindo o verso de Paulo. Acho então essa lei em mim. Quero fazer o bem, mas o mal está comigo. E vamos partir então para a reflexão do benfeitor, fazendo alguns comentários a respeito do tema. Os discípulos sinceros do Evangelho, à maneira de Paulo de Tarso, encontram grande conflito na própria natureza. Primeiro ponto. Emmanuel está tratando aqui dos discípulos sinceros do Evangelho. O que dirá os que não são? Mas os sinceros discípulos do Evangelho, não se enganem, encontram grande conflito na própria natureza. Voltamos a dizer, não é no estalar de dedos, não é no movimento mágico que se dará a nossa renovação, que se dará a nossa transformação íntima. Quase sempre são defrontados por enormes dificuldades nos testemunhos. Sabe aquelas situações a que todos nós somos chamados? E quando nos encontramos diante dela, nós ficamos questionando, poxa, mas eu já entendi essa lição. Como é que eu não consigo aplicar? Se eu já sei. Eu sei, compreendi. Dar o testemunho é um momento diferente. E Emmanuel alerta sobre isso aqui. Voltando, quase sempre são defrontados por enormes dificuldades nos testemunhos. No instante justo,
quando lhes cabe revelar a presença do divino companheiro no coração. Eis que uma palavra, uma atitude ligeira os trai. Vamos nos situar aqui nessa situação. Sabe, quando nós nos encontramos em uma situação de confronto, algo nos acontece e nos contraria, escapa aquela palavra, tomamos aquela atitude que depois paramos, caímos em si, como dizemos, e falamos, não precisava ter feito isso. Não precisava ter dito daquela maneira. Nós sentimos isso. Especialmente aqueles que já estão despertos para a mensagem do Evangelho, que sentem que isso tem uma real aplicação nas suas vidas, sentem quando isso acontece. Uma palavra que escapa, uma atitude ligeira, nos trai a intenção. Voltando em Paulo, quero fazer o bem, mas o mal está comigo. Emmanuel continua. Indicando-lhe então, diante da própria consciência, a continuidade das antigas fraquezas. O que me vem na cabeça de imediato é, de novo, estou caindo na mesma situação e pelo mesmo motivo. Eu reconheço, eu admito isso, eu sei disso, mas caio nas mesmas fraquezas. A maioria experimenta sensações. Ele vai enumerar duas aqui, muito nossas. Duas sensações quando nos vemos traídos na nossa intenção de fazer o bem, reconhecendo o mal que causamos. As duas delas são a dor e a vergonha. A dor, aquela que pode até não nos ferir fisicamente, mas que moralmente nos toca de forma profunda. Sentimos aquele aperto do peito, e aí já vem a sensação física. Mas quem está sentindo é a nossa alma, é o eu espírito, por ter recaído na fraqueza. A dor e a vergonha, porque eu me reconheço em erro de forma imediata. Sei que estou equivocado. E por vezes, diante daqueles que me compete dar o testemunho, eu me vejo mais uma vez em deslize. É a nossa história. Não nos enganemos. Alguns atribuem as quedas à influenciação de espíritos maléficos. Este é o principal argumento em especial de nós espíritos. Foram os obsessores. Foram eles que me influenciaram. Eu não sou assim. Eu não penso desse jeito. Mas não é que me veio aquele pensamento e eu fui lá e fiz? Será que é assim o mecanismo que a doutrina espírita vem nos instruir, vem nos orientar? Será que não tem nada a ver comigo? E eu me vejo influenciado, vou lá e faço. Se assim não fosse, nós seríamos apenas e tão somente marionetes, bonecos, robôs nas mãos dos espíritos. Não é isso que ensina a doutrina espírita. Rememorando o próprio Evangelho do Mestre, que vem nos falar de responsabilidade individual, repetimos tanto a frase do próprio Cristo, a cada um segundo as suas obras. Ora, isso significa fundamentalmente responsabilidade individual. Somos responsáveis pelo mal que causamos. Então sentimos isso. Estou em erro. A influência espiritual é um fato? Sim. Atestada, comprovada pelo intercâmbio mediúnico, pela possibilidade real da comunicabilidade com os espíritos. Mas o campo de sintonia que se abre para a influenciação, quem abriu fomos nós. São as nossas tendências, as nossas inclinações ainda inferiores que chamam, atraem, feito um imã, os espíritos naquela mesma condição. Que pensam, sentem, agem
tal qual nós os atraímos. Agimos em conjunto, apenas e tão somente. E é bom que se diga. Se isso é verdade no campo do mal, também é plenamente verdadeiro no campo do bem. Somos também influenciados, focos de atração, quando nos dispomos de boa vontade a servir de forma humilde a essa proposta do bem. Por isso que eu falei desde o início aqui, nos reforçarmos espiritualmente, buscarmos essa conexão, porque Deus nos criou para isso. Não foi para o mal, nem foi para o sofrimento. O mal é um desvio de rota, é um desvio de caminho pelas nossas más escolhas. E o sofrimento é uma consequência da nossa teimosia em nos voltarmos para o Criador e entendermos a sua mensagem. Dor e sofrimento. E a própria vergonha, que descreve Emmanuel aqui, como consequência das nossas quedas. Alguns então atribuem as quedas à influenciação de espíritos maléficos. E geralmente procuram o inimigo no plano exterior. Quando não são os desencarnados, é algum encarnado que eu vou eleger. Ah, eu fiz isso, mas foi ao meu vizinho. Vocês não conhecem o meu vizinho. Ele me atenta todo dia, uma hora eu vou estourar. Elegemos um. Ah, é o meu marido, é a minha mulher, são os meus filhos. Ah, é o meu chefe. Você não sabe o que é aquilo durante o dia. Sempre tem alguém. No plano exterior. E continuamos com os nossos olhos atentos, voltados para fora e totalmente ignorantes daquilo que se passa dentro de nós. Emmanuel vai complementar. Quando deveríamos sanar em si mesmos a causa indesejável de sintonia com o mal. Reforçando a ideia. Tudo o que se dá no campo da ação, do pensamento, daquilo que nós fabricamos, é efeito. A causa está em nós. Ah, os espíritos vêm me desequilibrar, vêm me desestabilizar. Efeito. A causa está em nós. Ah, o meu vizinho, minha esposa, meu marido, meus filhos, meu chefe me deixou nervoso. Efeito. A causa está em nós. É indubitável, fora de dúvida, que ainda nos achamos, olha o reconhecimento disso, nos achamos em região distante daquela em que possamos viver isentos de vibrações adversas. Não vendemos essa ilusão para ninguém. Ah, eu vou ter um dia perfeito hoje. Nada vai acontecer que vai me causar contrariedade. Eu estou isento de qualquer pensamento negativo. Não existe isso. Na nossa condição atual. Isto não nos é possível. Isso é um reconhecimento. Não nos achamos em região muito distante daquela em que possamos, nos encontramos em região muito distante daquela em que possamos viver isentos de vibrações adversas. Todavia, é necessário verificar a observação de Paulo em nós próprios. Qual é a observação? Voltando. Acho então essa lei em mim, escreve o apóstolo. Quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Achar essa condição plenamente humana na nossa imperfeição em nós. Enquanto o homem se mantém no gelo da indiferença ou na inquietude da teimosia, olha as expressões, não é chamado a análise pura. Vamos entender isso aqui. Enquanto nós nos demoramos, ficamos estacionados nessas duas condições, voltando a elas, gelo da indiferença,
Sabe quando paramos em determinadas situações, sentimentos que trazemos dentro de nós, erguemos verdadeiras paredes, colocamos escudos na frente da gente, nos defendendo de tudo e de todos. E mais do que isso, quando fala em gelo da indiferença, está falando de uma frieza diante da nossa condição imperfeita. Aqueles que reafirmam a todo e qualquer momento, eu nasci assim, sou assim, goste de mim quem quiser desse jeito. É assim que eu sou. É a tal da síndrome de Gabriela, né, que o pessoal fala e brinca a respeito. Nasceu assim, viveu assim, vai ser sempre assim. Não é essa a proposta do Evangelho da doutrina espírita, que fala constantemente em renovação. Eu não sou assim. Eu estou assim. Porque me encontro em desequilíbrio. Estou fora ainda da minha destinação. Imperfeito, expresso a minha imperfeição, que deve ser corrigida, não incentivada. Então eu não sou assim. Não é essa a minha condição natural. Não é essa a minha destinação. Não é isso que Deus determinou para a vida de cada um de nós. Mas eu estou assim. Por essa primeira condição, gelo da indiferença. E a segunda, inquietação da teimosia. Olha nós aqui inteiramente de corpo e alma nessa questão. E veja que a teimosia não traz paz não. Não traz tranquilidade. Traz inquietação. Não deveria ser diferente? Porque aquele que teima parece ter certeza naquilo que ele expressa, não é? Por que inquietude? Porque nós sabemos, no íntimo da nossa consciência nós sabemos, que estamos contraditando a lei divina e natural, gravada na nossa consciência. Por isso a inquietação. Eu teimo para fora, eu teimo para os outros, porque eu quero manter a minha verdade. Mas por dentro eu sofro. Por dentro eu estou inquieto. Por dentro eu estou agitado. Gelo da indiferença e inquietação da teimosia. Enquanto permanecemos nessa condição, então, nós não somos chamados à análise pura. Não há exame de consciência sincero enquanto eu não quebro essas duas condições. Enquanto eu não quebro a pedra de gelo da minha indiferença. Enquanto eu não saio da condição da inquietação, da teimosia. Enquanto eu não abro a minha mente, o meu entendimento de que eu posso, devo, e com o tempo vou entender que seguramente eu estou equivocado. Eu estou errado. Eu preciso me corrigir. Entretanto, tão logo desperta para a renovação, despertou. Consegui quebrar o gelo da indiferença. Consegui entender que a teimosia não vai me levar a lugar nenhum. Né? Então, despertando para a renovação, o que acontece? Mudou? Transformou-se? Tornou-se ser perfeito? Não. Emmanuel vai escrever assim, ou vai ditar para Chico assim. Converte-se o campo íntimo em zona de batalha. Para quem achava que o trabalho era fácil, falando o que é a realidade, sob o ponto de vista do que é o processo do conhecimento de si mesmo e da renovação íntima, e por isso, muitos colocam um pé adiante e depois dão 2 passos para trás quando se deparam com essa condição. Porque o meu despertamento não faz milagre imediato nenhum. O meu despertamento me faz consciente sobre a minha condição. E a partir daí eu estou mais sensibilizado. E por isso mesmo, o meu campo íntimo se converte em uma zona de batalha. Não mais com os outros. Agora sou eu comigo. Agora eu compreendi. Onde está o meu verdadeiro adversário? Não está fora, está dentro. Precisa ser corrigido.
e a quem eu devo me dirigir. Mas é bom que se diga, desde aqui, nós não conseguimos fazer isso sozinhos. Não conseguimos. E vamos entender o porquê na sequência. Contra a aspiração vacilante ainda do bem, no dia que passa, descobri o caminho. Estou começando a dar os primeiros passos nisso. Mas ainda é uma aspiração vacilante. Eu vou aqui, caio ali, levanto a colar, mas já entendi, é o caminho do bem. No dia que passa, levanta-se a pesada bagagem de sombras acumuladas em nossas almas desde os séculos transcorridos. Pela doutrina espírita, sabemos da lei dos renascimentos e que, portanto, tivemos outras tantas existências. E se estamos aqui na nossa versão mais atualizada e ainda imperfeita, o que dirá sobre o nosso passado espiritual? Então, para aqueles que ainda guardam a curiosidade, eu queria tanto saber o que eu fui na vida passada, pense um pouquinho mais. Analise as tendências atuais. E de imediato pense o seguinte: se eu não fui melhor do que eu sou hoje, acho que é melhor não saber. Eu fico com as tendências, eu já entendi o recado. Porque fora isso, se tivermos uma posição de destaque no mundo, por exemplo, olha só, que interessante. Isso não nos serviu para nos tornar melhores do que somos hoje. Ah, mas eu queria saber se eu fui algum rei, alguma rainha. Olha que interessante. Isso não nos serviu, se isso foi uma realidade, para nos tornar melhores do que nós somos hoje. Não é a posição. Não é a condição social em que nos encontrávamos. Não é o que fizemos para fora, mas é aquilo que nós construímos por dentro até aqui. É isso que conta. Indispensável, portanto, grande serenidade e resistência. Se Emmanuel aponta lá atrás os dois grandes motivos das nossas quedas, o gelo da indiferença e a inquietação da teimosia, aqui ele vai apontar os dois antídotos. Aquilo que vai reharmonizar a nossa vida. Serenidade e resistência. Eu tenho que exercitar a condição de serenidade. Entender que se não é de imediato, é processo. E todo processo de reconstrução, de renovação, demanda tempo, dedicação e continuidade, perseverança. Esse é o convite. E para isso, o segundo antídoto, resistência. Ah, mas eu fraquejei. Levanta de novo. Resistência. Mantenha-se firme. Mas volto a dizer, eu não consigo fazer isto sozinho. Continuidade. A fim, então, de que o progresso alcançado não se perca. É aquele progresso ilusório. Ah, mas eu achava que já tinha superado isso. Quando nós nos vemos mais uma vez na falta, voltamos à mensagem nos parágrafos anteriores que Emmanuel nos alerta. Caindo na mesma situação, olha a dor, olha a vergonha, olha o sentimento de fracasso. E não é isso que se intenciona com a mensagem. Conclui o benfeitor. O Senhor concede-nos a claridade de hoje. Se hoje eu já vislumbro o dia claro, eu já enxergo um sol que é o Evangelho na minha vida. Eu já sei que há um roteiro, há um caminho e há um mestre. A claridade de hoje, ela nos é concedida para esquecermos as trevas de ontem. Embora o esquecimento não significa apagar o ontem. Somos herdeiros dele. Mas ele serve para que nós esqueçamos, no sentido de não nos manter presos à culpa do ontem. Eu não posso corrigir o que eu fiz lá atrás, mas eu posso restaurar essa condição agora, nesse momento, na oportunidade bendita que me é dada no dia de hoje.
Então a claridade de hoje nos é dada para esquecermos as trevas de ontem, preparando-nos para o amanhã, no rumo da luz imperecível. Esse é o caminho. É a isso que estamos destinados. No caminho da luz imperecível. E quem fala daquilo que é imperecível, fala naquilo que não se estraga, naquilo que não perece, naquilo que não tem fim, naquilo que não está sujeito à mortalidade. Para aquilo que não é transitório, não é passageiro, como tudo o que nós encontramos e muitas vezes nos dedicamos adorando aquilo que é transitório, aquilo que é passageiro. O convite é outro. É para que nos ergamos no dia de hoje, esquecendo, não nos prendendo na culpa do ontem, mas estabelecendo nestes elos o caminho do amanhã, no rumo da luz imperecível. Para concluir, deixamos aqui a reflexão da questão de número 116 da obra O Livro dos Espíritos. Vamos citar aqui sua pergunta e a resposta dos Espíritos que conclui o pensamento e a mensagem da noite de hoje. Kardec vai indagar. Há espíritos que permanecerão perpetuamente, quer dizer, por toda a eternidade, nas ordens inferiores? Há espíritos que perpetuamente estarão nessa condição? E os espíritos respondem, não. Todos se tornarão perfeitos. Esse é o recado para nós. Todos se tornarão perfeitos. Eles mudam de ordem mais lentamente. Aqueles, nós, gelo da indiferença, inquietação da teimosia, nós conhecemos esse caminho, não é? Mais ou menos rapidamente. Desculpa, mais lentamente. Porque, como já dissemos de outra vez, um pai justo e misericordioso não pode banir eternamente seus filhos. Pretenderias, pois, que Deus, tão grande, tão bom, tão justo, fosse pior que vós mesmos? Pensa num pai humano. A maior bobagem que o filho possa ter feito, alguém consegue aqui compreender ou conceber, um pai humano, banindo eternamente o seu filho? O que dirá Deus? Ele nos ama infinitamente. Isso é fato. Isso não exclui a correção. Não exclui a corrigenda. E por vezes a corrigenda é dolorosa. Porque nós ficamos no gelo da indiferença, na inquietação da teimosia. Mas o amor dele se estabelece em todas essas condições. Na correção, ou quando somos dóceis ao seu ensino e seguimos no caminho a que fomos destinados, à perfeição, a que todos nós chegaremos. Portanto, o recado especial dessa noite é este. Olhe cada um, faça a análise pessoal dentro de si mesmo, compreendendo. Eu não sou aquilo que eu me encontro neste momento. Eu tenho uma outra destinação. Essa destinação foi dada pelo Senhor de todas as coisas. Foi dada gratuitamente por Deus, porque nós não fizemos nada para receber isso. Quando fomos criados lá simples e ignorantes, qual mérito nós tínhamos para isso? Nenhum. E Deus já havia destinado para nós a perfeição. Por isso, não falamos por teoria. Falamos dentro de uma realidade profundamente espiritual. Deus nos ama infinitamente e nos quer naquela condição. Perfeitos. Reencontrando no seu amor, o amor que Ele predestinou a cada um de nós. Muita paz, muita luz a todos. Vamos orar. Dando continuidade aos nossos trabalhos espirituais da noite, agradecendo desde já o esclarecimento, a orientação, a mensagem bendita do Evangelho do Cristo, que na interpretação espírita nos traz a paz,
o consolo, o amparo de que tanto precisamos. Repousando humildemente o nosso coração nas mãos dos benfeitores, ao adentrarmos a câmara de passe, nos coloquemos receptivos. Fluidos amorosos serão derramados para o restabelecimento do nosso corpo físico, do nosso organismo espiritual. E que comprometidos, bem intencionados diante da mensagem, sejamos nós, aqueles que levarão adiante essa proposta, que tanto nos faz bem, e que certamente fará bem àqueles que nos rodeiam, quando formos verdadeiros mensageiros do amor de que somos portadores. Que Deus abençoe as nossas atividades, a continuidade dela, que Jesus ampare o nosso entendimento, hoje e sempre. Que assim seja, pela graça de Deus.